Bem-vindas, bem-vindas a Unidas pela Teologia. Unidas pela Teologia é um ministério que tem como propósito conduzir mulheres a glorificarem a Deus à medida que conhecem melhor as Escrituras. Neste mês de outubro, estamos tratando o tema medos e ansiedades. Espero que você seja abençoada. A entrevistada de hoje é a Kimberly Yoder. Ela já está aqui, eu vou colocá-la. Bem-vinda, Kimberly. Bem-vinda pela primeira vez a Unidas pela Teologia. Kimberly é casada há quantos anos, Kimberly? Ah, agora eu tenho que parar para contar. 42 anos. 42 anos, que bênção. Kimberly é filha de americanos e cresceu no Brasil, foi isso? Sim, certo. No Amazonas. No Amazonas. Então passou a vida toda lá. Sim. Cerca de quantos anos? Ah, eu nem paro para contar, mas 55 anos lá. Uma vida toda lá. Interessante que cresceu lá, casou e voltou para servir, né? Certo. Foi. Interessante que Deus fez. Então, Kimberly tem quantos filhos? Nós temos 4 filhos e 9 netinhos. 9 netinhas. Que bênção. Todos os filhos, pelo menos a maioria mora nos Estados Unidos, né? Não, não, moram Não? em todo canto. Temos o filho caçula com a esposa moram na China. Na A China. outra filha com o marido mora na República Dominicana, são missionários lá. Aí os outros dois estão aqui nos Estados Unidos, mas não bem perto da gente. Ah, entendi. Entendi. Filhos missionários espalhados aí, ou em lugares espalhados, né? Kimberly, seu som eu tô achando um pouquinho baixo. Não sei se a impressão minha, Sara, que tá aí, pode talvez dizer alguma Tá, coisa. melhorou? Melhor, você se Trago aproximou um mais pouco perto? mais. Melhor? Talvez sim. Eu tô achando um pouquinho. Uhum. Pronto, Aí já eu levo melhorou bastante. Porque próximo, né? quando o pessoal for ouvir, aí é bom ter um áudio bom, digamos assim. Você me ouve bem ou minha voz está distante? Não, eu estou te ouvindo bem. Não está me ouvindo bem? Eu escuto você, mas a ideia é que parece que você está a alguns metros de distância. Mas Sara está falando que dá para ouvir bem. Então, o principal é isso, porque a minha preocupação é quem vai ouvir depois. É, Então, a nossa live de hoje vai falar sobre medo, um assunto muito importante, pertinente, ainda mais no período que estamos vivendo de, não sei se eu posso dizer que é pós-pandemia, ou que ainda estamos enfrentando a pandemia, mas medo é um assunto muito pertinente. E com certeza nós queremos entender o que a Bíblia ensina sobre esse assunto. E imagino eu que é um assunto pouco tratado, mas graças a Deus que podemos trazer a Kimberly. Kimberly, ela também ajuda muitas mulheres, aconselhando muitas mulheres. O ministério dela na área de aconselhamento tem se estendido a muitas mulheres, né, Kimberly? Uhum. No Brasil ainda ela está nos Estados Unidos, ela voltou esse ano para morar lá, mas ainda tem esse ministério, digamos assim. E eu sou feliz por poder ter contato com a Kimberly e poder ter aprendido muitas coisas. Então, Kimberly, sobre medo, a Bíblia nos ajuda a lidar com nossas emoções. Medo é um tipo de emoção, mas vamos começar falando, né, sobre emoção. A Bíblia nos ensina a lidar com emoções. Você pode nos dar Com, algumas informações sobre com isso? certeza, com certeza. E ainda bem que perguntou isso, porque eu acho que seria importante ter uma base boa para entender as emoções biblicamente. Ah, eu gosto sempre de usar o exemplo da Eva no jardim, quando a serpente Satanás veio tentar ela. Você vê uma progressão do que acontece na gente. Ah, o resultado são as emoções, mas eu tenho aqui ah, esse gráfico para nos ajudar a entender. Ainda está me ouvindo bem?
Sim, eu continuo escutando como se você estivesse um pouco distante, mas dá para ouvir sim. Ok. E o Então, gráfico eu consigo ver também. Muito bom o é, gráfico. então, quando acontece algo, a circunstância aqui, normalmente eu gosto de ir lá para a Bíblia para ler, mas nessa situação fica um pouco complicado Sim. para a gente olhar o trecho todo. Ah, Aham. você vê que Satanás começou a convencer a Eva que Deus não era tão bom, de duvidar de Deus. Ele tratou com ela na área dos pensamentos. Depois, é lá no versículo 6 que a gente vê que ela desejou, quando viu que ia ajudar ela a ser como Deus, ah, da maneira que Satanás estava dizendo, aí ela esticou a mão, desejou e comeu. Depois deu para o marido e ele também comeu. E a gente vê imediatamente depois que ambos viram que estavam nos passaram vergonha, que é um tipo de medo, e no versículo 10, Adão disse: Nós tínhamos medo, é por isso que nós nos escondemos de Deus quando ele veio conversar com eles. Então, a gente vê sempre essa progressão. Na Bíblia, eu coloquei um coração aqui. Na Bíblia, a palavra coração é uma palavra bem comum. A gente vê mais do que 700 vezes e quase todas essas vezes não está falando desse coração que bate, mas está falando dos nossos pensamentos, da mente, dos nossos desejos, atitudes, um, tudo que tem a ver com o nosso centro de controle. E isso é a pessoa do interior, que seria o oposto da pessoa do exterior. E você vê essa comparação, mesmo que os dois são muito interligados, o que eu escolho pensar sobre situações diretamente afeta como eu vou sentir. Então, medo tem muito a ver com isso. A maneira que eu penso sobre situações afeta diretamente como eu vou sentir naquela situação. Então, é importante entender essa progressão. E você vai ver na Bíblia que Deus tem muitas instruções de como nós deveríamos pensar e desejar. Ele não manda tanto, não tem instruções sobre como mudar as emoções. Ele concentra no coração. Ele Muito bom. concentra nos nossos pensamentos, desejos, atitudes, escolhas. O coração, quer dizer, as emoções são uma parte pequena do coração bíblico, mas Deus não instrui tanto nessa área. É nessa área que ele dá muitas instruções como deveríamos pensar e desejar. Então, essa Muito. foi a resposta longa para essa pergunta. Não, mas sua resposta não foi longa, foi ótima. Essa progressão aí, eu nunca tinha escutado essa explicação em Gênesis. Foi muito, muito bom mesmo. É incrível como as emoções não têm um interruptor, mas Deus nos deu uma maneira de acessá-las de modo legítimo, que seria então pelos pensamentos, conforme você explicou aí, não é? Uhum. Pensamentos e desejos são E muito desejos. importantes. Uhum. Incrível. Depois altera o comportamento e, por fim, as emoções. Então, se você quer realmente mudar as emoções, precisa então começar pela mudança do pensamento. É isso? E sempre lembrando que o nosso alvo não deve ser, não faz mal desejar querer mudar como eu Ah, estou sentindo, mas o alvo principal tem que ser: eu quero a glória de Deus, eu quero agradar a Deus, eu quero ser mais como Cristo.
E isso afeta as nossas emoções, mas o alvo nunca deve ser eu quero sentir melhor. O alvo principal é quero agradar a Deus, mesmo sentindo essa emoção forte. Muito bom. A gente vê que é um equilíbrio bem bíblico mesmo. Que maravilha poder entender isso, porque sabemos que muitas pessoas têm. Muitas mulheres são escravas das suas emoções, não só mulheres, homens também, escravos, né, das suas emoções, e podemos então adorar a Deus dessa forma, digamos que apresentando um culto racional, né, para que Ele mude nossa mente, e pouco a pouco vai acessar nossas emoções, mas mudar as emoções não é um fim em si mesmo, né? É também para glorificar a Deus. Muito Sim. interessante. E Interessante, sim, pode falar, Kimberly. é bom lembrar também que a nossa tendência natural e também a cultura de hoje em dia normalmente tenta mudar aqui. Aqui. Normalmente tenta acalmar essa área aqui. Enquanto Deus diz, não, se vai trabalhar com isso, se vai treinar as emoções, precisa ter cuidado com o seu coração, com os seus pensamentos e com a, o que você deseja, que deve ser, eu quero agradar a Deus nessa situação, quero ser mais como Cristo nessa situação, mesmo Então, sentindo essa emoção. então, os conselheiros bíblicos eles tratam mais das motivações do coração, ou seja, para ir na raiz do problema e não simplesmente no sintoma, porque o sintoma seria então o equivalente às emoções. Então, sempre que alguém, um aconselhado chega até nós, ele geralmente vem com problemas, as emoções já estão dando muito tweet, então ele vem atrás de ajuda, mas o conselheiro não fica só nas emoções, como um médico que não vai ficar só nos sintomas, ele vai ter que entender a causa, a origem de onde está vindo esses sintomas para poder tratar o problema. E Certo? assim o conselheiro vai então tratar as motivações do coração, os desejos, né? As crenças, digamos assim, as mentiras que a pessoa então tem acreditado. Assim que mudar isso, aí vem essa progressão então de mudar pensamento, desejo, comportamento e por fim, possivelmente vai ser abençoado nesse sentido de mudar as emoções, mas lembrando que não é o fim em si mesmo, É, e mesmo que não esteja sentindo bem, você pode glorificar a Deus e gradativamente você vai passar a amar o que Deus ama, porque você já mudou os pensamentos, né? e os desejos, é o coração, né? Aqui é o Coração. coração. Seria o Ah, centro que governa a pessoa, ou seja, o todo. e é bom também entender que as emoções em si, medo em si, é algo bom. Bom, Deus tem emoções, ele nunca sentiu medo. Essa é uma emoção que nós temos. E ao olhar o assunto de medo, a gente vê lá em 1 João 5,18, que diz lá que o amor perfeito lança fora o medo. Então, é por isso que podemos dizer que Deus não tem medo, porque ele tem o amor perfeito. perfeito. E se tiver tempo mais tarde, quero falar mais sobre esse versículo, mas Deus tem emoções, ele se ira contra a injustiça, contra o pecado, ainda bem que ele é assim. Ele sente tristeza, alegria. Diz em Efésios 4 que o Espírito Santo é entristecido quando nós pecamos. Jesus chorou, Jesus teve ira, ciúmes, Deus é um Deus ciumento. Então, Deus tem emoções e nós sabemos, Deus não peca, Jesus não pecou, a Bíblia diz isso claramente. Então, podemos sentir emoções sem pecar. Sem pecar. Então, o medo natural que Deus nos dá é um indicador que tem algo acontecendo aqui que eu preciso verificar, tem um perigo aqui. Quando a gente nota esse perigo,
estamos pensando isso, isso manda adrenalina. Se lembra? O homem ou a mulher do exterior e interior são muito interligados. Então, quando eu noto que tem um perigo aqui, isso manda adrenalina para o meu corpo, para eu poder, então, resolver, se eu posso, essa situação. Lembrando sempre, em perigo, eu faço o que eu faço para sair do perigo, mas lembrando que Deus está no controle. Que às vezes não é possível. Tipo, pensa nas pessoas lá na Afeganistão, acho que eu falei certo. Estão enfrentando perigos todo dia, que muitas vezes esse perigo se tornou morte. Mas para o crente, isso vai estar sempre aqui nos nossos pensamentos. Eu preciso estar pensando. Deus está no controle. Se eu morrer, só vai ser lucro, só vai ficar melhor. Nós não temos que temer a morte. Então, o medo que vem na minha vida, esse medo natural de coisas que eu não posso controlar, se acontecer o pior do que a gente diz que é pior de morrer, ou se eu sofrer, eu vou então estar pensando verdade sobre isso, que Deus está comigo, Ele diz que nunca vai me abandonar, que eu vou, se eu morrer, eu vou para o céu, que vai ser muito melhor, que Deus pode usar essa circunstância, se acontecer o pior, Deus vai usar na minha vida para eu poder ser mais como Cristo. Então, o meu pensamento deveria estar nesse nível de estar colocando verdades e promessas bíblicas na minha mente e desejar agradar a Deus. E isso acaba afetando o meu comportamento. Eu vou ficar bem mais calma e as minhas emoções. Então, Deus diz, começa por aqui, no coração, com os pensamentos e os desejos, atitudes, e isso, então, afeta o resto. muito bom mesmo. É interessante, eu estive estudando um pouco sobre emoções e eu vi que ao longo da história, muitos teólogos cristãos, de modo geral, eles tentaram, então, silenciar as emoções como se as emoções fossem em si más. Mas isso é um entendimento errado, porque as emoções, como a Kimberly mostrou aí, não são más, elas são a expressão da imagem de Deus. Deus tem emoções, mas sabemos que quando o pecado entrou no mundo, então isso trouxe algumas emoções erradas ou dolorosas, como tristeza, né? A gente não sentiria tristeza se não tivesse pecado. Medo também não existiria se a gente não tivesse no mundo corrompido, né, Kimberly? Medo de pessoas, medo se expressando de várias formas, digamos assim. Mas incrível como há uma beleza nas emoções, não é? Seria tão, digamos que chato se a vida não tivesse emoções, se não tivesse essa adrenalina ou expressões de alegria, de tristeza nem tanto, mas de alegria, de outras conotações assim que as emoções trazem, até o fato de nós estarmos experimentando em certa fase da nossa vida tristeza e dor, e quando a gente então encontra o Senhor nisso tudo, a gente passa então a mudar, e tem uma certa beleza, digamos assim. Seria muito chato se fôssemos só um robô programado, mas incrível como tudo que Deus faz é belo e bom. Isso reflete também a imagem de Deus na gente. De Deus, né? Porque Deus tem emoções e nos criou com as emoções. Com as emoções. Foi muito bom. Eu acho que eu não tinha estudado ainda sobre alguns aspectos mais intrínsecos sobre o medo. Eu dei uma lição para as crianças recentemente falando sobre o medo e eu tratei alguns desses aspectos, falando que realmente o medo em si não é errado, não é pecado. Mas que bom que Deus nos deu esse medo para a gente realmente parar e refletir se algo. Porque tem crianças que têm, infelizmente, pouco discernimento, né?
claro, e os pais vão instruindo. Mas quando ela não tem uma noção do perigo, crianças que realmente às vezes têm até problemas, isso é muito difícil para os pais, né? A criança não tem um senso de conotação de perigo mesmo. Sim. Não tem aquele discernimento. Então isso é mais difícil para os pais, digamos que o trabalho meio que dobra. E eu então falei sobre um pouco sobre isso. Mais interessante como podemos realmente lembrar das promessas de Deus e nesses momentos de medo poder então ser controlado por pensamentos bíblicos em vez de simplesmente se entregar, né? Até falando de crianças, a gente vê como muitos dos medos das crianças é mais na área na escuridão, tem Na medo. escuridão. Uhum. E deixam os pensamentos levar a uma coisa horrível, porque não estão controlando, disciplinando os pensamentos, que é o trabalho dos pais para ajudar os Nesse processo. filhos a pensarem biblicamente sobre a situação. Então, nós deveríamos fazer a mesma coisa quando ataques de pânico. São treinamento que a gente faz na nossa mente de permitir a mente imaginar a cena pior, ou o que seria a pior coisa que poderia acontecer, ao meu ponto de vista. Esquecemos do ponto de vista de Deus e o que ele diz. Entendi. Então, é um treinamento que fazemos de sempre estar pensando o pior. A ansiedade faz isso, que é um tipo de medo. E quando eu penso que algo ruim pode acontecer, vem aquela adrenalina, vem outros químicas que o cérebro, a parte físico da pessoa, a parte do homem do exterior, manda sinais, manda hormônios para o corpo para estar pronto a agir na situação. E é isso que causa o coração bater, correr, palpitações, que causa a gente suar, outras coisas que é o tremer, as coisas que acontecem quando tem ataque de pânico, mas é o coração, quer dizer, o corpo que foi treinado a agir dessa forma, porque eu estou continuamente pensando no perigo, imaginando perigo maior, coisas piores. E isso é um sinal, então, para o corpo para agir. Então, uma vez que eu entendo o que a Bíblia ensina sobre os meus pensamentos, desejos, que isso afeta o meu comportamento, que acaba afetando as minhas emoções, e uma vez que eu coloquei aqui, eu paro de pensar mentiras ou ser enganado, como a Eva foi, né? E eu começo a pensar verdade sobre a situação. Quando eu começo a me treinar, disciplinar, a 2 Timóteo 1,7 diz lá que Deus não nos deu um espírito de temor e medo, mas uma mente disciplinada. E quando eu disciplino, ou como 2 Coríntios 10:5 diz, que eu levo cativo todo pensamento à obediência a Cristo, e eu começo esse treinamento, através do tempo, isso vai começar, poderia dizer, acalmar aqueles sintomas. Agora, eu quero ter cuidado, é bom ir no médico, que às vezes esses mesmos sintomas podem ser que eu estou tomando demais café, cafeína, bebendo demais Coca-Cola. Pode ser outras coisas que estão afetando o meu coração daquele jeito, pode ser problemas com tireoide. Então, eu vou querer verificar se esses sintomas são porque eu estou pensando da maneira errada, ou
pode ser que tem outra causa física que está causando isso, ou pode ser uma mistura dos dois. De qualquer jeito, o que é mais importante nos olhos de Deus é que eu estou treinando de levar cativo todo pensamento à obediência a Cristo, que eu estou desejando agradar a Deus, mesmo sentindo esses sintomas de ataque de pânico. Então, é possível a gente mudar, controlar os meus pensamentos, os meus desejos, mesmo quando o meu corpo está agindo dessa forma. E uma vez que eu entendo isso, eu já vou começar a trabalhar em cima disso. Eu posso agradar a Deus, mesmo quando o meu corpo está agindo de maneira que fica bem difícil agradar a Deus, mas eu ainda posso. Muito bom. É interessante como Deus fez essa união perfeita entre corpo e alma, e como um reflete no outro. Não necessariamente os sintomas são errados, mas eles são reflexo do que está acontecendo. E que bom que o corpo responde, né, Kimberly? Porque às vezes, se não tiver, digamos, esses sintomas, você nunca vai parar para refletir, digamos assim. Então, se você tem sentido medo, se tem sentido palpitações, é o momento para parar e avaliar, como a Kimberly falou aí, e avaliar se são seus pensamentos que precisam ser moldados, se são a sua base alimentar, seu estilo de vida. Tudo isso está lá em Provérbios, né, Kimberly? Sabedoria para poder agradar a Deus. E que bom que a gente tem esse conjunto de emoções, até o nosso corpo responde essa química toda, que é momento para parar e avaliar. E você vai tentar as respostas que você, digamos, que precisa. Então, Kimberly meio que já entrou na segunda pergunta, que é justamente isso. Porque nós estamos falando sobre medo e podemos ver hoje em dia muitas formas de medo. E uma das coisas que ela falou aí foi ataques de pânico, fobias, ansiedade. E a gente quer saber se a Bíblia pode nos ajudar a lidar com esses tipos de medos bem específicos, digamos assim, como fobia, ansiedade e ataque de pânico, que já foi, então, a Kimberly já meio que introduziu a nossa segunda pergunta. Pode comentar um pouco sobre isso, Kimberly, por favor. Especialmente com o Covid, não é? A gente vê muito nessa área, no aconselhamento, eu vejo muito que as mulheres têm medos e ansiedade. Agora, a ansiedade a gente quer deixar para um pouco mais depois, mas em outra vez, mas a ansiedade é um tipo de medo, então tudo que falamos sobre medo se aplica também àquele mesmo situação. Sim. Então, a gente vê, sim, da Bíblia que nós temos respostas para ajudar as pessoas que estão tendo ataques de pânico, que estão tendo problemas nessas áreas de medo, pavor das coisas. Porque precisamos pensar biblicamente, pensar da perspectiva de Deus. Precisamos levar cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Precisamos, como diz em Filipenses 4:8, isso é o filtro bíblico, filtro dos pensamentos, que diz lá tudo que é verdadeiro, puro, de boa fama, tem aquela lista toda que eu preciso estar buscando pensar dessa forma. Romanos 12, 2 diz lá que eu vou ser transformado pela renovação da minha mente. Em Efésios 4, 22 a 24, lá a gente vê o método que Deus dá para isso acontecer. Agora, tem que lembrar que tem esse equilíbrio. Se eu tenho Cristo na minha vida, se eu já recebi Jesus como meu Salvador pessoal do pecado, eu então tenho o Espírito Santo que habitando, que nunca vai sair, ele está dentro de mim,
E Cristo já venceu o poder do pecado na minha vida, me deu o Espírito Santo para me capacitar, para me transformar através da palavra de Deus, através de uma igreja boa com outros crentes que vão estar me ajudando nesse processo de mudança. E eu vou, então, começar a trabalhar também nos meus pensamentos e nos meus desejos. E assim eu vou começar a treinar as minhas emoções na direção certa que agrada a Deus. Então, em Efésios 4, eu estava explicando que o método que Deus dá lá é de despojar, tirar aqueles hábitos velhos de pensar, falar e agir. Eu vou tirar e eu vou renovar a mente com, é claro, a palavra de Deus. Isso é muito importante. E eu vou agora revestir o homem novo das novas maneiras que a palavra de Deus me ensina que eu devo fazer para agradar a Deus. Então, eu tiro o que não agrada a Deus, renovo a mente e começo a praticar o que agrada a Deus. E a Bíblia está cheia de instruções de como fazer isso. Deus está bem claro, ele diz, essa é a vontade de Deus, que você seja assim. Então, tem muito na palavra de Deus que nós podemos começar a praticar para treinar as nossas emoções, começando aqui com a mente, com o coração. Interessante como muitas pessoas acham que só se converte, se torna cristão e pronto, parou no tempo, né? Enquanto que não, é conhecer mais a Deus para que haja essa transformação na mente, para que a gente experimente a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, né? Ou seja, Paulo diz, viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Ou seja, para que você então agrade a Deus, mas também nesse agradar a Deus a gente experimenta essa vontade de Deus que é muito boa. Sim, sim. É como que um pouco Adão, né, foi quebrado pelo pecado e a palavra de Deus então vai voltando, no segundo Adão vai restaurando esse homem e essa mulher a serem mais parecidos com Cristo, né, para poder experimentar essa dádiva de experimentar a imagem de Deus, para poder, não como um fim em si mesmo para experimentar alegria, mas é algo natural de poder andar com Deus, né? Aham. E experimentar essas dádivas, digamos assim, porque sabemos que nós sofremos no mundo pecaminoso por nossos pecados, pelos pecados de outros, e se não houvesse isso, não experimentaríamos tristeza, dor, essas coisas todas, né? Mas eu sei que muito do nosso sofrimento também é porque nós não compreendemos a vontade de Deus, né? Nós conhecemos pouco a Deus e isso reflete pouco na nossa vida, digamos assim. Muito bom, Kimberly. Que bom que a gente tem a palavra de Deus, né? A gente não vive no escuro, ela é a luz. Senão a gente não entenderia. E muitas pessoas estão lidando ou passando por isso, mas não sabem como lidar biblicamente, né? Então estão escravos das suas emoções. E o segredo é começa a estudar a palavra de Deus, começa a ler, começa a memorizar, começa a aplicar nas situações da vida, corre nos seus pensamentos para Deus e pergunta o que Deus acha sobre essa situação. Tem algo na palavra de Deus que fala como eu deveria pensar sobre essa situação? Pensa em Deus. E eu estou dando aqui as verdades que eu vou revestir. Não queremos concentrar tanto nos medos, nas coisas ruins. Queremos concentrar em o que é que Deus fala sobre situações assim. Quais são as promessas de Deus? Como é que Deus é? Quais são os atributos que se aplicam a essa situação? Deus está no controle, Deus é bom,
tudo que Ele permite na minha vida, tudo que Ele ordena na minha vida, diz em Romanos 8, 28, é para o bem. Ele é bondoso em tudo que faz. Ele é onisciente, entende o que é melhor para mim. Eu não preciso entender por que isso está acontecendo. Eu vou confiar em Deus. Então, umas palavras-chave aí em lembrar esses atributos é que eu preciso escolher confiar no que Deus diz sobre ele. Olhe no passado como Deus tem sido fiel. E se eu tenho problemas de amargura, eu preciso conhecer melhor a Deus. Isso. E vou ver que Ele está no controle. O que Ele mandou para mim na minha vida foi para o meu bem, foi para a glória dele e não a minha glória. E esses são os fatos que eu vou querer sempre estar revisando. E eu sugiro que, ao estudar a palavra de Deus, ao ouvir pregações, que você anota esses princípios que Deus usa para falar contigo, e você coloca em vários lugares. Pega versículos, promessas que Deus dá, coloca para você estar enchendo a sua mente com essas verdades e não aquelas outras imaginações do que poderia acontecer, que nem é verdade, não aconteceu ainda, de lembrar que Deus está comigo. Se isso acontecer, eu vou confiar em Deus e deixar isso nas mãos dele. Então, precisamos escolher pensar a verdade de Deus sobre a situação e escolher confiar que Deus só vai permitir o que for melhor para mim e melhor para a glória dele. Essas são duas escolhas importantes. Uma terceira seria o que eu mencionei antes, em 1 João 5,18. Lá diz que, e eu vou ler, deixe-me ir lá e vamos ler. Vou só pegar o carregador aqui do computador, um segundo. Quando você abre o texto. Prontinho. Okay? Tá, eu vou ler 1 João 5,18. Diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus seria, quem tem Cristo na vida, já recebeu como Salvador, não vive em pecado. Antes, aquele que... e eu peguei o capítulo errado, é 4,18. Desculpa, gente. Esse versículo é muito bom também. Mas vamos para 4,18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, nós escolhemos muitas vezes nos atormentar a nós mesmos, porque nós não disciplinamos os nossos pensamentos, não controlamos, não levamos cativo a obediência a Cristo. Então, aumenta o nosso tormento e Deus diz, não, nessas situações nós deveríamos escolher amar. O que é o amor bíblico? O que é o amor que Deus mostrou para nós? É um amor que dá de si, que se sacrifica para outros, que escolhe fazer o bem do outro sem querer nada em troca. Essa é a parte difícil, que nos mostra se eu realmente tenho o amor que Deus tem para comigo. É se eu faço algo esperando alguma coisa em troca, e quando
quando eu não recebo, fico chateada, fico com raiva, fico murmurando. Isso mostra, não era amor do tipo de Deus. Então, eu vou, em vez de concentrar em os medos e em me proteger, eu agora vou concentrar em obedecer os 2 grandes mandamentos que Cristo falou. Amar a Deus e amar ao meu próximo. Eu vou tirar o foco de mim mesmo e eu vou agora dar para outra pessoa. Pense em Cristo na cruz. Ele lá sofrendo, sabendo que Deus, o Pai, ia virar as costas para ele, porque Cristo ia levar os nossos pecados sobre ele. Ele também estava sofrendo de maneira grande fisicamente, e ele escolheu amar as pessoas ao seu redor. Ele disse: Pai, perdoe-os, porque sabe o que estão fazendo. Pensou nos outros. Ele pensou no ladrão que estava ao lado dele morrendo, sendo crucificado. E quando o ladrão reconheceu quem era Jesus, Jesus disse: hoje estará comigo no paraíso. Ele pensou no apóstolo, no discípulo João, e disse: João, eis aqui a sua mãe, Maria, a mãe de Jesus. E para a mãe dele, ele disse: Maria, eis aqui o seu filho. Então, Cristo não estava focando no sofrimento dele. Ele estava amando as pessoas, dando para as pessoas ao seu redor. Eu preciso praticar isso. No meio de medo, preciso estar amando. Eu posso pensar no exemplo de uma amiga que a família estava viajando, aconteceu algo com o carro, o filho estava debaixo do carro, quando o carro veio um pouco para trás, em cima dele. A mãe, que é bem pequena, ela, com medo, com amor também para o filho, levantou o carro para ele poder sair. Aí, ela fazendo depois, não poderia ter feito. Mas Deus deu um medo para nos ajudar nessas situações de perigo, e aquela adrenalina deu uma força para ela poder levantar o carro. Então, o amor perfeito lança fora o medo. Uma criança que está em perigo, a mãe corre para salvar, mesmo tendo medo, talvez, de fazer isso. Antes, ela nunca teria feito isso, mas por causa do amor ao filho, ela faz o que ela normalmente não faria. O amor perfeito lança fora o mal. Gisele, eu não sei quanto tempo ainda temos, mas... A gente tem o que você quiser. Ok, tá. Eu queria mostrar isso aqui para nos ajudar a entender. Tá de cabeça para baixo, só vira. Só isso, tá ótimo. Ok. Então, eu vou mais para trás para poder ver tudo. Então, o medo dos homens, que é um tipo de medo que a gente procura agradar os homens mais do que agradar a Deus, é realmente um amor a si. E no outro lado, o temor, que é aqui, desse lado, o temor do Senhor é o tipo de medo que lança fora todos os outros tipos de medo. Que realmente é um amor. Quando nós olhamos a medo e amor, são 2 lados da mesma moeda. Ok? Então, quando eu tenho os homens, ou quando eu tenho outros medos, é realmente um amor a si, se eu deixo isso me controlar. Mas quando eu temo ao Senhor, isso significa também amar o Senhor. Essas
coisas vão acontecer que nós temos aqui. Então, primeiro é o amor, o medo e esse lado aqui protege a mim mesmo. Mas o amor para com Deus, o temor do Senhor, vai dar de si mesmo. Medo diz: o que eu vou perder nessa situação? Não, eu não vou fazer isso, não. E o amor diz: o que é que eu posso dar nessa situação? Como é que eu posso me sacrificar? Pensa em Cristo. O medo diz: o que vai acontecer comigo? Aí já começa a imaginar o pior. Enquanto o amor diz: o que eu posso fazer para os outros nessa situação? O medo afasta-se do problema, enquanto o amor move-se para tentar resolver o problema. O medo esconde-se e não tenta, se isola por causa do medo, mas o amor arrisca-se e busca o bem do outro. O medo vacila, suspeita tudo, pode ser lançado fora, e o amor inicia, ataca o problema, não pensa, não suspeita mal, como diz em 1 Coríntios 13, e pode lançar o medo para fora. Então, aqui é algo que nos ajuda a pensar mais um pouquinho sobre esse aspecto de eu preciso escolher amar nessa situação. Em vez de me esconder, em vez de querer me proteger, cuidar de mim, mimar de mim, me separar do problema, Deus diz: não, usa esse medo agora e tenha amor nessa situação. Ama a Deus, ama ao seu próximo e concentra em fazer isso que vai ajudar a jogar fora o medo pecaminoso. Ok? Então, lembrando que tem vários tipos de medos. Eu não mencionei no início, mas eu vou mencionar rapidinho. Nós temos o medo natural, que é bom, Deus nos dá para nos proteger. Medo de fogo, Covid. Só não posso deixar esse medo se tornar algo que me controla. Mas sim, eu vou usar. Tem uma pergunta? Não, eu pensei no paralisar, não é isso? Quando o medo me paralisa, então eu estou pecando. Sim. Quando me paralisa, e a maneira que eu vou evitar de ficar paralisado é controlando os meus pensamentos e os meus desejos. É pensando logo em Deus. É correndo a Deus nos meus pensamentos. É lembrar que Deus está no controle. É pedir ajuda de Deus. Quando eu treino a minha mente para fazer isso, quando eu treino nos tempos normais do dia a dia, quando vem o perigo, vai ser mais automático eu pensar logo em Deus. Mas, normalmente, a gente esquece completamente de Deus quando as emoções estão bem fortes. E Deus diz: não, treina nos momentos do dia a dia, deveria estar se alimentando da palavra de Deus, usando nas situações naturais do dia a dia, e quando vem uma situação difícil, vai ser mais fácil a gente pensar imediatamente em Deus. Isso é o temor do Senhor. Ok? Então, os tipos de medo que a gente vê na Bíblia é aquele natural, que é bom, que nos ajuda a proteger, que Deus nos deu. Também temos as pessoas têm medo da morte, julgamento, mas 1 Coríntios 15 diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então, nós não temos que temer a morte. Ao contrário,
quer dizer que a gente vai estar junto com Cristo no céu. Vai ser coisa boa. Também tenho medo de situações e coisas temporais, mais do que as eternas. Precisamos, Deus sempre diz, não, temos que pensar nas coisas lá do alto, que as coisas aqui desse mundo não são tão importantes quando você compara com a eternidade. Eu preciso estar sempre com esse tipo de pensamento. O que eu faço agora, o que está acontecendo agora, será que na eternidade isso vai fazer uma diferença grande? Então, eu deveria estar perguntando isso. Tem também o que mencionei antes, o temor dos homens. Gálatas 1:10, vamos lá, e é bom todo mundo marcar esse versículo, que esse versículo nos ajuda numa área em que todos nós temos dificuldade, ok? É chamado temor dos homens, é querer que os outros pensam bem de mim, que falam bem de mim. Quando me criticam, isso me deixa talvez muito abatida, que mostra que eu tenho temor dos homens e não temor do Senhor. Então, Gálatas 1:10 diz: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, lembrando que Deus condena, tem outros versículos também, mas por causa do tempo não vamos olhar, que Deus condena esse tipo de medo toda vez, é pecado. Quando eu desejo o favor dos homens mais do que desejo agradar a Deus ou o favor de Deus. Então, quando alguém me critica, o que eu preciso fazer é não ter medo da crítica dele, mas ouvir e lembrar. Será que eu procurei ser fiel a Deus? Se nessa situação eu era fiel, Deus sabe, é só isso que importa. E eu não tenho que ficar preocupado sobre o que os homens pensam e falam de mim. O que importa é o que Deus sabe de mim. Outro temor, já me inquieta. E é interessante também, tem mais uma coisa importante sobre o medo. Na Bíblia, a gente vê o medo pecaminoso tem muito a ver com preguiça também. Dizem Provérbios 22:13, diz o preguiçoso, tem um leão lá fora. Eu serei morto nas ruas, então eu não vou sair de casa. Vou ficar aqui paralisado. Então, um gera o outro nessa... E é um ciclo que gera um ao outro, que quando eu tenho muitos medos, isso já gera mais preguiça, porque eu paro de fazer as minhas responsabilidades, fico paralisado, me isolo, quero me proteger, fico aqui escondido, que gera preguiça. Ou alguém que é preguiçoso pode usar desculpa: não posso fazer isso, porque pode acontecer algo ruim. Então, um gera ao outro. Se lembrar da parábola de Cristo, quer dizer, do mestre, quando o mestre saiu e deu talentos para os servos, 1 de 10, 5 e 1. O servo que não fez nada, que escondeu, o que foi que o mestre falou? Ele falou: servo mau e preguiçoso. Então, os dois andam juntos e precisamos ter cuidado disso e reconhecer isso para a gente não
deixar os medos também gerar preguiça ou preguiça gerar medos. Porque quando eu alimento esse tipo de pensamento de medo, vai aumentar na minha vida. Provérbios diz que as cordas vão ficar mais e mais apertado sobre mim quando eu treino as minhas emoções dessa forma, ok? Aí o último tipo de medo que a gente vê na Bíblia é o temor do Senhor. E esse é o medo que eu quero cultivar. Esse é o que eu quero aprender a fazer. E eu faço isso. A Bíblia ensina que eu posso ter mais temor ao Senhor quando eu estudo a palavra dele, quando eu conheço a ele mais e mais, quando eu dou prioridade a praticar o que ele me ensina na palavra dele. Então, aí tem os vários tipos de medo. Muito interessante como o medo leva à preguiça, o medo pecaminoso, e o medo bom leva à intrepidez. Você usou os dois exemplos aí do servo que inventa que tem um leão lá fora e o do talento, né, que não, justamente não trabalhou porque ele disse que tinha medo do senhor dele porque era muito severo. Sim. E começou a inventar coisas sobre o senhor dele que os outros servos não tinham em mente, né? Aí você também deu o exemplo de que o amor dá o medo bom, que seria essa coragem de proteger o outro. Até usou o exemplo da mãe. Incrível como é bom conhecer a palavra de Deus, porque parece que fica tudo sob a luz, né? Você consegue enxergar as coisas bem melhor. E como Bem está melhor vendo, a mesmo. palavra de Deus tem muito a ensinar, a A falar ensinar. sobre esse assunto. A gente vê esses medos tratados na palavra de Deus. Nesse sentido, um parêntese aí, louva a Deus pelo aconselhamento bíblico, porque assuntos como esses certamente seriam evitados em muitas rodas de conversas, ou a sabedoria de Deus meio que se perdia do dia a dia, que está lá na palavra desses ensinos, mas que por falta de conhecimento quase ninguém iria parar para discorrer. É, muito sim simplista ou não simplista, mas olha o tanto de insights que a Kimberly trouxe aí sobre medo e como desenrola e como é gostoso estudar, fica tudo mais fácil de compreender e até poder aplicar a palavra de Deus de modo tão particular à minha vida e ajudar outros assim. Aquela é como que é tão bom conversar com uma mãe que é sábia, né? Você vai conversar com ela e ela tem tanta coisa a falar e você sai de lá tão como a palavra de Deus é preciosa e como é bom conhecê-la. E louvamos a Deus porque Kimberly tem então estudado esse assunto, tem então ensinado a outras mulheres e tivemos o privilégio de ter ela aqui, estamos tendo, né, ainda, o privilégio de ter ela aqui conosco, graças a Deus por isso. E poder evidenciar como a palavra de Deus é viva e eficaz e ela se aplica ao nosso dia a dia. Ela tem realmente respostas para podermos lidar com isso. Muito bom, Kimberly. Nesse sentido, realmente, quem não conhece aconselhamento bíblico pode procurar e estudar a palavra de Deus de modo particular na sua vida, mas que bom poder então ter outras pessoas que podem ajudar você nesse processo, né? E aconselhamento bíblico é bom por isso. Graças a Deus, Kimberly, por sua vida. Então nós já vimos o seguinte, já vimos como a Bíblia nos ajuda a lidar com nossas emoções, né? Kimberly, de modo geral, deu um panorama aí sobre emoções. As emoções em si não são más, elas, na verdade, evidenciam que somos a imagem de Deus, mas sim entrou o pecado no mundo e trouxe sim emoções dolorosas, trouxe o medo pecaminoso, e vimos vários exemplos de medo que a Kimberly falou aqui, pânico, fobias, ansiedades, tem o medo natural, que é bom ter esse medo natural, mas precisa então avaliar até quando, e a gente até vai passar para essa segunda pergunta agora, quando o medo ele se torna pecaminoso ou não, mas falamos sobre temer morte, julgamento, temor de homens, e por fim ela falou então do temor do Senhor, que é o que vence o medo, né? Esse amor a Deus, em caso, e amor ao próximo, me faz vencer então o medo pecaminoso. Não é isso, Kimberly? Uhum. Sim.
É interessante quando a Bíblia fala de morte, o Paulo usa a interjeição de surpresa. Ó morte, onde está a morte? O teu Aguilhão. Então a morte realmente é algo terrível, mas onde é que está ela comparada ao que Cristo fez por nós na cruz? Então realmente todos os homens têm temor da morte e é até bom para parar e refletir, porque você não sabe para onde você vai, se você está assistindo e Uhum. você não é crente em Cristo Jesus, realmente é para temer a morte, mas quem está em Cristo está seguro. Então nós vemos um paradoxo, né, Kimberly? A ideia de realmente a morte é algo terrível, mas estamos em Cristo, estamos seguros. Mas quem não tem essa certeza, você pode então procurar saber como é que você pode ter essa certeza. Somente em Cristo, porque a morte de Cristo lá na cruz é que providencia a vida para nós. Ele venceu a morte, porque ele venceu a morte, nós vencemos junto com ele. Até podemos experimentar a morte física, que sim é algo terrível, mas para o cristão é a última coisa, porque a alma dele vai habitar com o Senhor no céu e ele vai ser então ressuscitado. A alma vai voltar para o corpo e o corpo vai então habitar com o Senhor para todo sempre. Então, você que não tem essa esperança, você pode ter hoje. Você pode ter mais detalhes de como é que você pode obter essa esperança. Você pode mandar uma mensagem aqui, a gente vai então responder para você, ou procurar alguém que vai talvez enviar esse vídeo para você e perguntar como é que você faz para ter essa certeza. Então, a nossa próxima pergunta é como sabemos ou saber se o medo é pecaminoso ou não? Como saber se passou essa linha fina aí, né? De um Sim, medo bom para um medo que desagrada ao Senhor, digamos assim. e isso é uma pergunta bem importante, porque nós não queremos pecar contra Deus, não queremos agradar a Ele. Então, eu posso saber, então, que o medo natural que eu tenho, que tem esses dois tipos que não são pecaminosos, do medo que vem numa situação de perigo e temor do Senhor, quando eu começo a dar de mais importância, ou valor, ou confiança a qualquer pessoa ou situação acima de Deus. Então, vamos usar o exemplo de Covid, que todos nós passamos por isso. Sim, eu preciso ter um respeito saudável para a doença de Covid. Eu vou tomar as precauções que eu devo fazer, de lavar as mãos, de usar gel quando eu saio de casa, de usar máscara, essas coisas todas. Eu vou tomar essas precauções, mas eu não vou deixar isso se tornar algo que eu só penso nisso, que eu esqueço de Deus na situação. A minha oração deveria ser: Deus, se for da sua vontade, como Cristo orou lá no jardim, né? Não quero pegar essa doença, mas se for da tua vontade para eu ter que passar por isso, eu sei que está comigo, eu não preciso temer. Se eu sofrer, está comigo. É assim que eu preciso estar pensando. Está vendo? O temor do Senhor está bem firme aí. Os medos não estão me controlando. Eu não permito isso. Não é algo de fora que me controla, é algo de dentro que eu posso controlar. Porque Deus disse que eu posso fazer. Tem outra coisa. Eu posso. Medo pode se tornar pecaminoso quando eu temo aquelas coisas que Deus diz que eu não devo temer. Então, nós falamos sobre isso, o temor dos homens. Quando eu temo a opinião dos homens mais do que eu temo o que Deus pensa na situação. Então, eu vou ter cuidado. Eu tenho uma sobrinha que veio conversar comigo. Ela estava tendo problemas, o que os médicos falavam que era depressão pós-parto. Depois de conversar com ela, nós vimos que ela tinha muito temor da mãe.
A Da mãe mãe. era muito crítica dela, estava criticando tudo que ela fazia com o neném, dizendo que ela não era uma mãe boa, e ela estava dando valor a essas coisas, em vez de valorizar o que Deus sabe sobre ela. Então, ela começou a treinar os pensamentos de não ter medo do que a mãe falava, porque ela sabia que o que Deus pensa dela era muito mais importante. Importante. E ela continuou treinando os pensamentos, escolhendo pensar a verdade em vez de ser enganado e achar que o que a mãe pensa dela é muito importante. Okay? Mais É importante. sim, a gente quer a aprovação dos pais, mas temos que lembrar que a aprovação de Deus é muito mais importante. Então, vai ter vezes nas nossas vidas que as pessoas que nós amamos muito, que a gente quer o respeito, talvez não vamos ter, porque estamos escolhendo agradar a Deus. Então, outro Muito bom. medo que pode, que é uma indicação que é pecaminosa, é quando eu não controlo os meus pensamentos. Quando eu imagino o pior numa situação e ainda nem aconteceu. Agora, se eu penso de tal forma que eu vou tomar os cuidados para tentar evitar esse pior, não acontecer com o Covid, não tem problema. Eu estou fazendo algo para resolver isso. Mas sempre lembrando, se for da vontade de Deus que eu pego o Covid, fico muito doente, posso até morrer, estou lembrando as verdades da palavra de Deus, que Deus está comigo, não vai me abandonar. Eu posso ser instrumento mesmo de Deus, testemunho para as pessoas ao meu redor. Eu posso morrer, vai ser coisa melhor. Então, eu estou colocando verdades bíblicas nos meus pensamentos. Eu estou lembrando como Deus é nessa situação, soberano, bondoso, sábio. Eu estou usando essas verdades e pensando nessas verdades. E assim não vou pecar. Outra maneira que mostra que eu estou pecando é quando eu paro de fazer as minhas responsabilidades. Pode ser em casa, pode ser como mãe, como esposa, na igreja, no meu relacionamento com Deus. Será se eu estou me alimentando da palavra de Deus como eu deveria? Ou estou deixando tudo isso para o lado por causa desses medos que eu estou permitindo me controlar? Nota que eu falo que eu estou permitindo, porque são escolhas que eu faço. Deus diz que eu não tenho que ir naquela direção. Sou eu que escolho fazer. E Deus diz, eu posso escolher continuar fazendo as minhas responsabilidades, mesmo sentindo isso. Ok? O próximo é, qualquer tempo que eu peco, por causa desses pensamentos de medo, já está errado. Ok? Se eu permito esse medo me deixar irritada, que eu começo a tratar as pessoas ao meu redor da maneira errada, sem amor, está errado. Né? Olha Cristo na cruz, já mencionamos isso. Ele não permitiu isso acontecer. Quando me isolo dos outros, quando me escondo, quando fico paralisado, quando retiro para minha casa, não saio de casa, nunca, por causa de um medo controlador sobre uma situação. Okay? Talvez seja assalto, talvez seja Covid,
talvez seja outras coisas. Então, eu vou avaliar e dizer, será se eu estou me retirando dos outros ou estou querendo dar? Estou indo na direção de outras pessoas. Culpa também pode levar a pessoa a ter medo, então preciso parar e avaliar. O que é que eu estou sentindo assim? Será se é culpa? Diz lá em Provérbios 28:1 que os ímpios fogem, os pecadores fogem quando ninguém percebe. Então, o pecado também gera medos. Culpa gera medos. Culpa é uma posição diante de Deus de ter pecado e eu sou culpada. O sentimento, às vezes, vem junto, a emoção, às vezes, vem junto, às vezes, não. Então, o que é importante é avaliar. Eu tenho culpa diante de Deus? Se eu tenho, preciso me arrepender e procurar mudar. Às vezes, a emoção de medo é um indicador que tem culpa na minha vida. Ok? Quando eu foco em mim mesma, então, eu quero me proteger, me mimar, eu quero ter cuidado de mim mesmo, que esqueço de amar o meu próximo. Isso é indicação que eu estou pecando. E eu preciso também avaliar isso. Então, se parar e pensar, quando é que eu tenho medo? O que é que me dá medo ou ansiedade? O que é que eu não quero perder na minha vida? O que é que me dá esse tipo de medo? Então, eu vou querer parar e avaliar. Será que eu estou pensando verdade sobre a situação? Se você reconhecer o que é que você tem receio de perder, coloca isso aqui, escreve. Depois você vai procurar verdades bíblicas que falam sobre isso. Coloca em todo canto para você lembrar que os princípios bíblicos que vão te ajudar a sempre pensar verdade naquela situação. Okay? Será que esse medo é baseado em fatos ou situações imaginadas? Então, eu vou ter cuidado. Será que é baseado em perder coisas temporais ou coisas eternas? Então, preciso avaliar. Será se estou temendo aos homens ou temendo a Deus? Será se o meu amor, o meu foco está em amar o meu próximo ou a mim mesmo? Então, eu vou avaliar essas coisas. Okay? Então, aí tem algumas coisas que você pode estar olhando para ver se está pecando na maneira que você sente medo. Muito bom mesmo. Interessante como um simples medo pode evidenciar tanto sobre nós, nossas crenças, valores, o que nós estamos amando, digamos assim. São indicadores, não é? Indicadores. Então, graças a Deus pelas emoções, porque elas nos fazem parar e refletir. Porque se não tivesse esse momento para parar e refletir, simplesmente caminhava, às vezes já atolado no pecado, mas se tem esse medo, para refletir e faz o que a Kimberly falou. De que você tem medo? Quais são então as mentiras que você está acreditando? O que você está desejando que talvez não seja um desejo bom? Como é maravilhoso poder conhecer a palavra de Deus e ter esse discernimento. Eu fiquei pensando em algumas circunstâncias de medos, medo natural, medo que é bom, que a gente precisa de um discernimento bíblico, uma sabedoria. Por exemplo, mulheres em situação de perigo, onde homens violentam, essas circunstâncias assim. E precisa de um discernimento bíblico para avaliar, digamos assim, as circunstâncias e tomar decisões sábias, mas ao mesmo tempo uma confiança em Deus que sustenta e que não deixa dominar-se por esse medo, mas sabendo que Deus tem um plano, permitiu talvez que essa mulher sofresse essas dores literalmente físicas, né?
e medo real, porque mulheres são menor em força e o homem é mais em força. Eu digo isso porque eu vivi a minha infância toda esse drama, digamos assim, onde eu lembro que muitas madrugadas nós saímos de casa, a minha mãe sabendo que meu pai vinha toda segunda-feira bêbado, nós saímos de casa em peregrinação e íamos nos abrigar numa casa de uma vizinha, umas 4 ruas depois. E aquela mulher sempre, ela foi usada por Deus, digamos assim, para nos guardar em circunstâncias que Aham. eram circunstâncias difíceis, digamos assim. E minha mãe, de certa forma, teve um discernimento de sair conosco, É, porque quando ele vinha muito ela usou embriagado. o Sim, pode medo, falar. Um medo né? bom. Ela usou aquele medo para saber preciso fazer algo para nos Algo. proteger. Aí ela tomou os cuidados. Cuidados. E deveríamos usar medo dessa forma, mas Dessa forma. não deixar nos controlar. Controlar. É. E nessa Se circunstância, infelizmente, ela ela não. tivesse deixado, ela talvez iria se isolar, talvez ia fugir da situação, talvez e deixar vocês só, talvez ela ia fazer outras coisas que não eram Verdade. muito sábias. É, Sim. então, E de fato, não é errado procurar proteger o corpo que Deus nos deu. Deveríamos ser mordomos fiéis do corpo que Deus nos deu. aham, Mas tem o ponto em que é Deus que vai decidir o que decidir acontece. Não o que a gente. acontece, A gente vai procurar proteger, mas é Deus que vai decidir. definir. E eu É ter esse confio nele. discernimento. É ter esse discernimento de até onde vai esse medo e onde ele vai se tornar pecaminoso, como você falou aí. É muito interessante, porque às vezes a gente vê algumas declarações que são ousadas, mas não bíblicas. Por exemplo, numa circunstância de assalto, pela fé eu vou então agir. E às vezes você vê claramente uma insensatez da pessoa por não ter esse discernimento, digamos assim. Se eu estou numa circunstância e o assalto vem sobre mim, eu não tenho o que fazer, eu vou confiar em Deus, obviamente. E em circunstâncias também diversas, se tem um homem na casa, ele é o protetor da sua família, ele vai ter que avaliar se talvez agir naquela situação para proteger os seus, vai agradar então a Deus. O medo que você falou, que é bíblico, deu a ele uma ousadia, uma coragem para proteger os seus, e Deus se agrada disso, E é bom digamos assim. pensar dessas situações, como quem a gente morou lá em Fortaleza há Hum, 5 anos e o perigo de assalto era muito grande, real. real. Então, eu vou pensar antemão de maneira calma, dizendo: Deus me ajuda a ter sabedoria. Como é que eu enfrentaria? Para já começar a treinar para na hora do pânico, né, quando acontece, para eu poder controlar melhor os meus pensamentos, correr a Deus para sabedoria na situação e tá nas mãos de Deus. O resto. Equilíbrio. Muito bom. Sim. Muito bom. Quando nós conhecemos a Deus, nós temos um equilíbrio, uma sensatez, uma sabedoria vindo da palavra de Deus. Muito bom, Kimberly. É uma exposição sobre o medo muito bíblica e equilibrada. E sendo bíblico, com certeza vai ser equilibrado. Muito bom mesmo. A última pergunta relacionada ao medo é: quais são alguns passos práticos que a pessoa pode tomar para lidar com o medo? Você já deu vários insights aqui, com certeza, mas esse seria o momento para parar e falar de certa forma mais direta sobre isso. Ok. Pra... Primeiro, vamos lembrar que o nosso alvo nunca é me livrar desse ataque de pânico, me livrar dessa sensação de medo que vem sobre mim. Não, isso não é o alvo. O alvo é: eu quero agradar a Deus mesmo sentindo isso. Então, eu vou dar prioridade, valor para o que Deus acha nessa situação, o que Deus pensa, agradar a Deus, ser mais como Cristo na situação. E eu não vou estar orientada a esse sentimento, essa emoção de medo, ok? Isso é difícil fazer.
Porque nós nos treinamos desde pequeno até muitos medos. Nós já alimentamos muito. Então, Deus diz: não, agora você vai despojar e vai revestir com as verdades da palavra de Deus. Então, a primeira coisa é lembrar que esse alvo tem que ser isso. E com a prática, você pode ir se treinando nessa área. Segundo, o que eu escolho a falar a mim mesmo vai acalmar ou não o meu medo. Então, aqueles pensamentos, crenças são muito importantes. E nós já mostramos, tem muito na Bíblia que ensina que eu preciso estar dominando, levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Então, eu vou tomar cuidado em como eu estou pensando sobre essa situação. Isso vem através da prática. A ansiedade é uma boa oportunidade para praticar isso. Porque é um medo que normalmente não tem um perigo iminente. Então, é uma boa situação para começar a praticar esses princípios. Muito bom. Próximo é o que eu devo então fazer se for um medo real, medo natural de um perigo. Então eu vou querer pedir ajuda de Deus e eu vou querer agir na situação para procurar me proteger, as pessoas ao meu redor, todos nós, e tentar sair dessa situação perigosa. Então, preciso também focar nisso, se for aquele medo natural. Mas a maioria dos nossos medos não é aquele medo natural. Às vezes, sim, mas a maioria no dia a dia não tem nada a ver com aquele medo natural. Tem a ver com o pecado, temor dos homens, pensar nas coisas que eu não deveria estar imaginando, ansiedade, essas coisas, ok? Quando eu estou disciplinando os meus pensamentos, não esqueça de, ao lembrar de quem Deus é, como Ele é, o que Ele faz, que eu escolho confiar nele. Isso é muito importante também. A Bíblia mostra que medo tem muito a ver com confiança e amor. Então, essas três coisas andam juntas. Então, eu vou escolher lembrar como Deus é nessa situação, o que Ele faz e confiar nisso. Isso é importante também. E a última coisa que quer fazer é procurar amar o meu próximo. Amar Deus, amar o meu próximo. De maneira ativa. Como é que eu posso abençoar as pessoas, dar o bem às pessoas ao meu redor? Ok? Então, vou ter cuidado como eu penso. Isso aqui. Lembrar o meu alvo principal e o meu comportamento. Vou começar a amar as pessoas ao meu redor. Vou pensar mais neles do que em mim. E fazendo isso é bem simples. É difícil praticar, mas é simples. Deus diz, pode mudar. Pode, especialmente os medos pecaminosos. Eu posso mudar nessa área. Muito bom mesmo. Pensei em várias coisas sobre esses aspectos de medo, como você falou que de um lado da moeda é o medo, do outro lado o amor. E quando a gente está com medo pecaminoso, a gente não ama, né? Pensei em várias circunstâncias em quando a gente é criticado em algum ministério, na igreja, e não quer mais desenvolver porque foi então criticado, digamos assim. O temor dos homens dominou de uma forma que impede você, às vezes, de exercer. Todos nós somos
Todos tinham algumas observações a falar sobre nós quando nós estamos exercendo algum ministério. Eles estão nos vendo e a gente. Algumas coisas pode, como você falou, essa moça que era criticada pela mãe, talvez algumas coisas que a mãe falava, 90% era mentira, não sei por que tanta tortura em relação à filha, porque o normal é você amar, encorajar. Mesmo vendo que a filha está no processo de maturação de poder cuidar de um bebê, é natural que ela não saiba fazer, a mãe deveria ensinar ao invés de criticar, né? Mas tem circunstâncias como essas dolorosas, a gente então não deixa que o medo humano nos paralise, para avaliar se o que a pessoa está falando pode ser verdade, até dito de uma forma que não foi amorosa, mas eu estava pensando que na minha vida pessoal, não devia ser assim, né? Mas na minha vida pessoal, os momentos em que eu mais cresci foram quando eu recebi críticas pesadas, digamos assim, que me fizeram, talvez na hora nem sequer refletir tanto, talvez fiquei um pouco amargurada, obviamente. A natureza pecaminosa nos empurra para isso, mas depois eu parei, refleti e depois eu comecei então a crescer naquela área, de maneira que se tornou natural e foi aperfeiçoando, digamos assim. Então, veja como o medo pode nos fazer parar, refletir, avaliar e pode nos ensinar tantas coisas. Difícil é quando o medo paralisa você e você não cresce, mas se o medo vem, para avaliar o que é que Deus quer ensinar, porque, segundo Romanos 8, esperança bíblica, né, Kimberly, todas as coisas cooperam para o bem, e o bem está no 29, que é ser a imagem de Cristo. Então, até isso que está passando, sei lá, um assalto que fez com que você ficasse realmente temeroso de sair na rua, é momento para você, então, parar, avaliar e ver o que é que Deus quer ensinar você nessa circunstância. Talvez você vai mais tarde ajudar alguém que passa por isso, depois já tendo aprendido, digamos assim, a lidar com esse medo que está vindo, você não está conseguindo controlar essas emoções que estão vindo sobre você, mas como a Kimberly falou, comece então a praticar a palavra de Deus, com o fim de agradar a Deus, não simplesmente de mudar as emoções que você está sentindo, que estão fazendo você sofrer, estão oprimindo, digamos assim, mas quem sabe no final a bênção é poder então experimentar uma transformação por fim nas emoções. Mas que bênção poder conhecer a palavra de Deus, porque ela realmente coloca os pingos nos is. Vai esclarecendo tudo e nos ajudando a ter uma visão mais profunda da situação e poder então glorificar a Deus. Sabedoria, né, Kimberly? Sim. Sabedoria que não se encontra em toda esquina, se encontra na palavra de Deus. Então tem que estudar, tem que se esmerar. Nós estamos ativos nesse processo, né, Kimberly? De aprender, somos responsáveis, inclusive vamos prestar contas a Deus. Então você precisa conhecer as Escrituras. Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Porque julgaste ter nelas a vida eterna e também são elas que testificam de Jesus. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então liberdade só se experimenta, liberdade bíblica. O medo está oprimindo, está escravizando. Liberdade só se experimenta conhecendo a Deus. Então, você pode então aproveitar esse momento para conhecer da palavra de Deus, para poder experimentar a liberdade. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia, de amor e de moderação. Só é possível experimentar isso se você conhecer a Deus. Essa palavra moderação que significa disciplina. Disciplina. Seria então a ideia de parar, estudar, exercitar, praticar o que Deus quer que a gente pratique, não é isso? Muito bom. Deus vai fazer a parte dele, mas nós também precisamos nos exercitar a piedade, a ser como Deus. E a palavra de Deus também tem o seu papel nesse processo, esses três. Deus, a palavra de Deus e eu. Eu achava que moderação nesse contexto tinha muito a ver com equilíbrio, mas que bom que você trouxe então esse foco também. Que significa mesmo equilíbrio, né? Não cair nessa bala nem nessa, mas ter esse equilíbrio. Deus é um Deus equilibrado também. Equilibrado. Então, muito bom. Isso. Também. Como é bom conhecer a Deus, como é bom. Faz diferença demais. E a gente vê pessoas após pandemia, eu tenho escutado muitos relatos, tem chegado até nós como conselheiros bíblicos, tantas pessoas, Kimberly, escravas ao medo,
depressivas. E como seria bom ter mais pessoas capacitadas como você para ajudar, chegar até as pessoas e ensiná-los a lidar biblicamente com isso. E nesse contexto, a pessoa então aprender mais sobre Deus e poder crescer na vida cristã de modo prático, assim. Então, graças a Deus por esse momento de ensino que a gente teve aqui, eu acho que é, foi muito profundo. Que Muito bom. simples. Você viu que, como a Kimberly falou no dia a dia, coisas nada assim, termos muito difíceis de se entender, mas a Bíblia ensinada de forma profunda e prática. Você ia falar, Kimberly? Não, eu Eu, só ia agradecer também pela oportunidade, foi muito bom. eu Tem espero que tanto você. assunto que pode falar, mas nós pegamos, eu acho que as coisas mais importantes. Pois é, a gente quer que você volte aqui. Você já vai voltar numa segunda live, né, falando sobre ansiedade, mas a gente também queria que você voltasse o ano que vem, porque graças a Deus por sua vida, Kimberly, nós temos poucas mulheres assim para instruir outras mulheres. A Bíblia diz que as mais velhas ensinem as mais novas. É bíblico isso. Então nós aprendemos com as mulheres mais velhas. Uma pena que no nosso meio não tem, às vezes, muitas mulheres mais velhas ensinando as mais novas. Infelizmente, às vezes pela falta de prática bíblica, digamos assim. Então, louvamos a Deus por sua vida. Espero que você volte aqui o ano que vem para nos ensinar mais da palavra de Deus. Não é? Eu acho que todo mundo concorda comigo. Tenho certeza. Depois de terminar, que eu vou receber muitos feedbacks. Eu também queria saber, Kimberly, se esses gráficos que você usou aqui, se alguém pedir, porventura pedir, pode então dar para essas pessoas. Sim, sim, pode. Pode. Sim. Gostei muito daquele. Todos esses gráficos são maravilhosos, mas os dois que você mostrou aqui, né? Você tem outros talvez, mas o que você mostrou aqui sobre o gráfico dos pensamentos, como os pensamentos alteram o desejo, comportamento e por fim as emoções, e de um lado tem mentiras, de outro verdade, e o outro é como o medo pecaminoso e o amor bíblico eles contrastam, e como você deve ir em direção do medo pecaminoso em direção ao amor bíblico para que haja mudança, né? Que É. geralmente É realmente bom o para medo paralisa. avaliar, né? É muito bom para Avaliar avaliar os meus medos, os meus as minhas medos, ansiedades, né? ansiedades. E às vezes nessa ânsia do medo pecaminoso a gente toma algumas atitudes erradas, como por exemplo, na igreja alguém, né, criticou algo que eu fiz tão bom para ela, ela criticou, então eu vou deixar de fazer o bem para aquela pessoa porque ela não me agradece, mas só que a Bíblia diz que a gente deve fazer para agradar o Senhor e o bem ao outro faz com que ele, digamos, de alguma forma olhe para Deus. E é uma forma também de lançar brasas, né, sobre quando alguém nos faz o mal, o que a gente deve dar como pagamento? O bem. Não é o contrário, né? Não é dar o mal também, mas dar o bem. E tudo isso só dá para ter essa ousadia de não vou lá fazer o bem se tiver esse temor a Deus. Senão você vai paralisar mesmo, né, Kimberly? E não vai agradar a Deus nessa situação, que é o mais importante, como você falou aqui. Agradar a Deus, não agradar a homens. Mas agradando a Deus, eu vou procurar agradar a homens de maneira correta. Não simplesmente como um fim em si mesmo, mas para que Deus seja então reconhecido nessa situação. Muito bom. Veja como o medo pode nos ensinou tanta coisa. Só parar para refletir sobre o medo nos ensinou muito. Então, Kimberly, muito obrigada. Nosso tempo realmente foi muito proveitoso. Eu aprendi muito, eu quero voltar e ouvir essa live para aprender mais e mais. E é isso, eu estendo o convite para que você possa voltar. Kimberly já vai voltar aqui logo em seguida. Quem está aí ao vivo pode voltar. A gente vai gravar em seguida. A próxima vai ser sobre ansiedade, mas para quem vai assistir, pode então se preparar para ouvir a próxima sobre ansiedade. Se Deus quiser, o ano que vem, tentar trazer ela. Fique em oração, de oração para que ela então possa voltar, né? Então é isso, Kimberly, muito obrigada. Deus te abençoe, seu Nada. ministério, com as mulheres, com os filhos, com tudo que Deus te deu. Com mestrado em aconselhamento bíblico, ela é uma das pessoas que me ajuda bastante. E Kimberly é um exemplo para as irmãs que conhecem ela. Então é isso, Kimberly, muito obrigada mesmo. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.